Um abraço a todos. Estamos começando mais um episódio Detetive A Voz das Gerais. Antes de tudo, se inscrevam em nossos canais, deixem o seu like, comentem, compartilhem. A sua participação é muito importante para nós. Estamos aqui recebendo a visita da advogada Elaine Antunes. Daqui a pouco ela vai se apresentar e deixar todos os seus contatos. O assunto de hoje é segurança no trânsito. A doutora vai falar sobre as principais infrações de trânsito que prevêem penalidades mais graves, limite de pontuação, de suspensão do direito de dirigir, principais crimes de trânsito com penalidades mais graves e a importância das campanhas educativas. Com vocês, Elaine Antunes. Bom dia, Marcelo Bambirra. Bom dia a todos do YouTube que nos seguem. É um grande prazer. Agradeço o convite de participar desse podcast. Para mim é um grande prazer estar aqui, nós conversarmos, explicarmos aí à sociedade sobre um pouco sobre as principais infrações de trânsito. Muita gente ainda desconhece das suas penalidades, que são graves, alguns crimes de trânsito também que têm penalidades mais graves, né? Falarmos aí sobre as campanhas de trânsito que visam a redução de número de acidentes, de mortes e feridos, e para que as nossas ações contribuam também para um trânsito mais seguro no nosso dia a dia. Vou me apresentar. Isso. Meu nome é Elaine Antunes, eu sou advogada há 25 anos, sou especialista em Direito de Trânsito e sou presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Barreiro. Deixar todos os seus contatos aí, doutora, para perguntas, o pessoal esclarecer qualquer dúvida, né, no decorrer do programa. Daqui, deixe os seus contatos e vamos entrar no primeiro ponto aí, né, doutora, que seria as principais infrações de trânsito que prevêem penalidades mais graves. Sim, deixar meus contatos. Meu Instagram é Elaine_Advocacia de Trânsito. Meu contato, o WhatsApp é 41 99 229 6060, mas eu estou aqui residente em Belo Horizonte e atuo em todo o Brasil. Marcelo, eu separei aqui as principais infrações de trânsito que têm penalidades mais graves e muita gente desconhece. Quando a pessoa é autuada, né, ela imagina somente que ela vai ser penalizada com a multa, mas esquece que tem a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ou algumas outras até 8 meses, né? Então, vamos lá. Recusa ao teste do etilômetro. Então, quando há uma blitz educativa ou simplesmente o policial há uma suspeita, né? Ele para esse condutor e o policial, agente de trânsito, vai perguntar ao condutor, ao motorista, se ele está disposto a fazer o teste do etilômetro. Pode ser porque ele tem ali alguma suspeita, né? Verificou algum sinal de alteração da capacidade psicomotora, ou simplesmente porque é uma blitz educativa. Muitas pessoas pensam assim, bom, são 5 da tarde, ao final do dia, eu bebi de manhã, estou na dúvida se eu fizer o teste, vai acusar a presença de álcool, né? E a pessoa se recusa. Mas o que eu quero dizer aqui, vamos explanar, né? Porque muita gente acha que a recusa, ela não vai ser autuada. E isso acontece também não por falta de conhecimento só do cidadão. O agente de trânsito, muitas vezes, eles não orientam esse condutor das consequências. Uma pegadinha, né, doutora? Exato, parece que é meio assim, sabe? Né? Então, o que acontece? Ele simplesmente faz aquela pergunta, pede os documentos, faz a pergunta, você está disposto a fazer o teste do etilômetro? A pessoa fala, não bebi, mas não vou fazer. O policial anota ali os dados, CNH, CPF e tal, né? E só fala para o condutor, bom, por você ter se recusado, você vai ter que chamar um outro motorista habilitado para retirar o seu veículo do local. Como o agente de trânsito ele não imprime o auto de infração e entrega uma via para o condutor, ele fica tranquilo achando que não vai ser autuado ou então somente uma multa, né? Aí que está a chamada pegadinha, né? Muita gente é pega de surpresa quando recebe no aplicativo carteira digital de trânsito ou em casa via correio a notificação da autuação, em que ele foi autuado com uma penalidade de multa de 2.934, 7 pontos na carteira e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Ao final da suspensão,
ele está também, tem que submeter ao curso de reciclagem. É importante dizer que muita gente também não tem conhecimento de como que funciona o processo administrativo, dos direitos de defesa que a pessoa tem, né? Todo processo de trânsito, o autuado tem direito a 3 defesas. Então, ele deve procurar um profissional especializado, um advogado especialista em direito de trânsito, ou essas empresas, né, de especialistas em multa, e vai fazer sua defesa. Por que eu digo isso? Eu falo pela minha experiência. A grande maioria dos meus clientes, eles levam para mim a notificação da autuação. A grande maioria delas tem omissões ou erros que levam à nulidade dessa autuação. Então, é muito positivo, né? Porque é uma penalidade muito alta. Vou dizer para vocês, o agente de trânsito ele tem que colocar ali na autuação quais os sinais que ele notou nesse condutor para que ele o autuasse como a recusa. Não basta simplesmente autuá-lo pela recusa. Você tem que colocar pelo menos 2 sinais de alteração da capacidade psicomotora. Exemplo, se o condutor apresentava olhos vermelhos, fala desconexa, né? A gente fala de fala enrolada, andar cambaleante, hálito etílico. Então, esses e outros são alguns sinais que o policial deve anotar. Na grande maioria dos casos, não anota. É isso que leva, que a gente coloca na nossa defesa e que a gente busca o cancelamento. Porque, assim, nós não estamos defendendo que essas infrações de trânsito elas devam ser canceladas. Não é isso. A pessoa realmente cometeu uma infração de trânsito. Mas o processo administrativo ele tem que ser justo, né? Tem que ter o cumprimento de todas as regras do CTB, do Código de Trânsito, das resoluções do CONTRAN, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, outros requisitos também que deva constar, o policial ofereceu o teste do etilômetro para o condutor, mas ele não anotou na notificação de autuação qual a marca, qual o modelo desse aparelho, número de série, porque nós vamos verificar, quando vamos fazer a defesa, nós vamos verificar se esse aparelho ele foi aferido nos últimos 12 meses pelo Inmetro. Se ele também tiver vencido, é outra causa de nulidade. Importantíssimo é a pessoa, o terceiro que vai retirar o veículo do local, ele tem que obrigatoriamente ser submetido também ao teste. E, na grande maioria dos casos, o terceiro que retira o veículo, ele não é submetido ao teste. Então, como que é isso, né? O condutor que não apresentava nenhum sinal, nem olhos vermelhos, nem hálito etílico, a fala desconexa, não pode seguir seu trajeto. Mas um terceiro, que foi chamado ali, né? Ligou de última hora, vem aqui retirar meu veículo da Blitz. Ele não faz o teste, ele pode retirar. E se ele tiver feito uso de bebida alcoólica? Né? Muito interessante isso, essa observação, doutora. Pois é. Então, assim, isso está previsto em resolução própria do CONTRAN, é um requisito que tem que haver. E outras omissões que ocorrem com frequência na notificação da autuação. Né? Então, assim, procure defesa, procure profissional especializado, que a gente vai analisar, vai cuidar, né, desses casos aí para a gente conseguir, às vezes, encontrar uma nulidade ali, uma irregularidade que é passível de nulidade, que está escrito na lei. Aí, dando continuidade, caso a defesa seja indeferida, o autuado ainda pode recorrer para a Jari. Uma outra turma julgadora vai analisar, aí, quando a defesa é indeferida, é expedida a penalidade de multa. E tem que ser expedido também a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é outro erro que acontece muito, é que o órgão de trânsito, ele expede somente a penalidade de multa e não de suspensão. Ótimo para quem é autuado, porque se ele não tiver aplicação da penalidade de suspensão naquele momento, o órgão de trânsito perdeu o direito de aplicar a penalidade. Vai acontecer a preclusão. Né? Então, nós recorremos para a Jari. Caso a Jari ainda também indefira, o autuado ainda pode recorrer para o Conselho Estadual de Trânsito. Então, o motorista tem direito a 3 defesas. Né? Então, não deixem passar essa oportunidade, né? Porque durante o processo de trânsito também tudo pode acontecer por parte dos órgãos de trânsito. O órgão de trânsito também pode perder o prazo para expedir
A penalidade de multa, né? Que tem as formalidades legais, né, doutor? Os prazos a ser... Sim. Sim, não só, né? Não só os deveres ali do autuado, mas os direitos também, né? Os deveres também do órgão de trânsito, os prazos para expedir notificação, para aplicar a penalidade e principalmente para julgamento, né? Outra infração de trânsito também que tem penalidade alta e que é a mesma penalidade de quem recusa é dirigir sob efeito de álcool. Bom, eu vou falar o seguinte, dirigir sob efeito de álcool pode ser tanto infração de trânsito quanto crime de trânsito. O crime de trânsito eu vou falar lá na frente. Vamos falar agora de quanto que é infração. A infração de trânsito é quando a pessoa faz o teste do etilômetro e o aparelho detecta menos o valor inferior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Então, ele vai ser autuado como infração de trânsito. A penalidade é a mesma, como eu disse, multa 2.934,73, 7 pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e, ao final, curso de reciclagem. A pessoa também tem direito de pedir para fazer o exame de sangue. Não é muito comum, né? No momento da blitz, a gente sabe, não tem ali o laboratório próprio para fazer exame de sangue, mas também é um outro teste que se faz para detectar a presença de álcool. Agora, se é direito do condutor, se ele falar, não, o teste do etilômetro eu não quero fazer. Etilômetro é o famoso bafômetro, é mais conhecido como bafômetro, né? Mas aí se a pessoa falar, não, eu quero fazer um exame de sangue, tá? Os policiais têm que conduzir o autuado até o laboratório mais próximo e fazer o exame. Bom, aí, Marcelo, eu acho que a pessoa já ganha até um tempinho, quem sabe até o álcool vai expelir. Respirar um pouquinho. O álcool às vezes expele, né, do organismo até chegar no laboratório. Mas assim, comum não é, mas está previsto em lei que é um direito. E me diz uma coisa, doutor, esse teste é por conta do Estado, né, do agente da autoridade ou da pessoa que quer fazer esse exame? É do Estado. É do Estado? É do Estado, totalmente.